Alô, meu querido, fala minha querida, vamos continuar o tópico de biologia celular. E agora eu vou entrar com você na parte de núcleo, hein? Nós já conversamos um pouquinho a respeito da membrana plasmática e da estrutura do fluido celular, e agora eu quero entrar no núcleo, mas antes da gente entrar no núcleo, deixa eu só te trazer uma noçãozinha acerca do citoplasma. Doutor, a célula, ela é formada, obviamente, por uma parte que nós chamamos de parte líquida, que nós chamamos de citoplasma. Esse citoplasma, ele tem uma porção sólida chamada de organelas ou outras estruturas, ok? E existe a porção líquida que é chamada de citosol. Nesse sentido, quando eu trabalho com esse líquido presente no citoplasma, ele é chamado de citosol. Pedro, por que você está me falando isso? Porque aqui no núcleo nós vamos ver que existe também o nucleoplasma, ok? Que é o líquido pelo qual está mergulhado esse DNA aqui. Então existe a porção líquida e existe também uma porção sólida, doutor. E essa porção sólida aqui é onde, por exemplo, se encontram as organelas. Belezinha? Então já falamos de citoplasma, já falamos um pouquinho de membrana plasmática e agora a gente vai entrar um pouquinho a respeito do núcleo e entender essa estrutura. Vamos lá. Núcleo, para a gente começar a conversa, é importante citar que núcleo é uma região da célula delimitada por uma membrana chamada de carioteca, e essa membrana ela é constituída de uma dupla camada de fosfolipídios aqui de novo. É uma dupla camada de membrana que isola o material genético desta célula, vale dizer, o DNA. Esse DNA se encontra mergulhado em um líquido chamado de nucleoplasma e a sua forma, basicamente, nesse caso, a gente vai lembrar que é em forma de cromatina. Doutor, cromatina é diferente de cromossomo. O cromossomo é o DNA condensado, enquanto a cromatina é o DNA não condensado. Eu não sei se você sabia, doutor, mas o DNA, ele tem proteínas aderidos a ele na expectativa de enovelá-lo, que é a questão das estonas aí para quem conhece, ok? Então esse DNA, quando ele não está condensado, ele estará em forma de cromatina. Condensado, ele estará na forma de cromossomo. A maioria da quantidade de material genético da célula, durante a sua vida, se encontra na forma de cromatina. Ela só se torna cromossomo durante a divisão celular. Perfeito? Então, tranquilos aqui. Esse DNA também vai estar todo submerso nesse nucleoplasma. Só que existe uma região específica desse DNA que produz alta quantidade de RNA ribossômico. Esta região é chamada de nucleolo. Ele produz muito RNA ribossômico e esse RNA ribossômico depois é enviado ao citoplasma por meio de um poro. Olha que interessante. Esse RNA ribossômico ele vai para o citoplasma mediante poro ou complexo de poro nuclear, muito famoso aí dentro da área de biologia. Então, eu estou querendo te dizer o quê? Existe um trânsito de substâncias entre o citoplasma e o núcleo. Existe substância que sai, existe substância que entra. Eu vou trabalhar com você lá em genética a questão da transcrição. Pedro, o que é transcrição? É a transformação de DNA em RNA. Esse RNA ele é produzido aqui no núcleo, mas ele precisa ser enviado para o citoplasma, percebeu? Nesse caso, o núcleo ele terá toda essa estrutura bonitinha aqui. Além disso, o que mais que eu queria conversar com você? Essa membrana externa, essa membrana nuclear, ela faz parte, ela tem como estrutura ligada também dois retículos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, que são organelas que nós já veremos quais são as funções dela. O retículo endoplasmático rugoso, só a título de curiosidade, tem função de síntese proteica e o liso tem função de síntese de lipídios e outras funções aí também, além de metabolismos relacionados a cálcio, por exemplo. Mas isso nós vamos ver em momento oportuno. Aqui eu só quero que você guarde. Estrutura básica. Eu tenho ligação do retículo endoplasmático liso e rugoso diretamente nessa membrana, na expectativa de facilitar a síntese de proteínas por essa estrutura aqui, ok? Então existe um trânsito de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Doutor, e esse trânsito acontece mediante um complexo de 30 proteínas chamadas de nucleoporinas. As nucleoporinas formam um poro nessa estrutura de carioteca, permitindo o trânsito de substâncias. Agora calma, agora eu vou pedir a sua atenção. Esse trânsito feito entre o núcleo e o citoplasma exige gasto de GTP.
Funciona assim: para que entre uma proteína no núcleo, estamos diante de uma importação, correto? Então, se eu pego o núcleo como referência e uma coisa entra no núcleo, o nome disso é importação. Para que haja importação, é preciso que exista uma proteína chamada RAM ligada a GDP e passe por uma proteína chamada importina. Importina é uma proteína de transporte que carrega substâncias do citoplasma para o núcleo. Isto vale também para aqui para baixo, mas aqui para baixo a nomenclatura é diferente. O RAM, nesse caso, está com GTP, ele está com trifosfato de guanosina, nesse caso, e se liga a uma proteína exportina para sair do núcleo. Então, exportação é a saída, portanto, exportina. Entrada é importina mediante RAM GDP. Cuidado, hein? Aqui o GDP, aqui é difosfato e aqui é trifosfato. Você não vai se confundir com isso na prova. Então, aminoácidos ou moléculas pequenas para entrarem no núcleo, elas conseguem passar com muita facilidade porque existe um poro. Agora, moléculas maiores, como por exemplo RNAs, eles precisam passar, por exemplo, por essa estrutura de RAM. E aí, justamente pela importina e pela exportina. O que eu fiz? No seu material, eu facilitei tua vida e coloquei um esquemazinho para você dar uma olhadinha e conseguir estudar isso de uma maneira um pouco mais clara. Show de bola? Finalizada essa estrutura de núcleo, nós conseguimos conversar bastante coisa a respeito dele. Agora vem aqui comigo, nós vamos começar um novo tópico do seu edital chamado citoesqueleto. Então vamos lá, nós começamos biologia celular explicando toda a estrutura externa da célula, o glicocálice, nós falamos da membrana plasmática, falamos agora do núcleo e agora eu vou falar do esqueleto celular, chamado de citoesqueleto. Doutor, citoesqueleto nada mais é do que um conjunto de proteínas que tem como função dar organização e morfologia celular, ou seja, transporte de uma substância. Eu não falei para você que lá no tixotropismo ou na formação de pseudópodo, eu não preciso de uma proeminência citoplasmática? Eu preciso. Quem faz isso? O citoesqueleto, beleza? Então, quais são os constituintes do citoesqueleto? Primeiro, existe um grupo de moléculas chamado de microfilamentos. Os microfilamentos, eles são formados por actina F. Inclusive, nós vamos ver duas bifurcações a respeito dessa proteína chamada de actina. Pedro, é a mesma actina que a gente estuda lá na contração muscular? Perfeito, é a mesma actina, só que aquela é a filamentar, portanto, actina F. Perfeito? Então, o microfilamento ele é formado por actina F, que é aquela filamentosa. Porque a actina, nós vamos ver lá na frente, que existe a globular e existe a filamentosa, actina G e actina F. A G, ela é uma bolinha, que eu vou trazer aqui para você, ó. Enquanto a F, ela é um polímero de bolinhas aqui. Belezinha? Então, microfilamentos é a primeira classe que nós temos formado por fibras de actina. Em segunda análise, existem os microtúbulos. Doutor, microtúbulo basicamente é um canudo. É uma estrutura formada por tubulina alfa e beta e existe também a tubulina gama. Mas eu não vou nem entrar aqui com você em detalhes a respeito dela. Lembra só o seguinte, microtúbulos são como se fossem canudinhos que vão ter várias funções que nós vamos ver já já a respeito delas. E por fim existem também os filamentos intermediários, importantíssimo para a estrutura de sustentação celular e transporte de substâncias. É o filamento intermediário, o qual é constituído por vários tipos de proteína, desmina, vimentina, queratina e por aí vai, ok? Então vamos falar primeiro da actina. Olha só, dentro do citoesqueleto, a actina que eu quero trazer para você, existe a globular e a filamentosa, ou actina G e actina F. A globular, ela parece uma bola de sinuca, ela é compacta e redondinha, enquanto a filamentar, ela tem uma estrutura em dupla hélice, dupla fita, em que as fitas ficam aderidas por interações não covalentes, porque elas conseguem se soltar com bastante facilidade, beleza? Neste caso, essa actina filamentar, ela é um filamento, obviamente, portanto uma estrutura mais comprida, em que há polimerização e despolimerização de actina G. Perceba que a F ela é formada por uma sequência de proteínas do tipo actina G. Essa proteína, para ela aderir, ela só vai aderir em uma extremidade em que é capaz de se ligar a ATP. E aí essa extremidade foi dada uma nomenclatura de extremidade mais. Portanto, a extremidade mais da fita de filamento de actina, ela é responsável pela polimerização de DNA. Enquanto a parte negativa, ela é responsável pela despolimerização de fibras de actina nesse caso. Ok?
Portanto, sempre com gasto de ATP, esse procedimento de polimerização de fibras de actina, beleza? Aí, quais seriam as funções? Basicamente, a actina que está envolvida naquela projeção de membrana. Eu falei para você da formação do pseudópodo, não falei, por exemplo, em macrófagos? Esse pseudópodo é formado como, Pedro? Com auxílio lá atrás de filamento intermediário, e onde se forma o pseudópodo, nós temos polimerização de actina. Portanto, o pseudópodo, a projeção de membrana, ela é feita basicamente por fibras de actina. E também as microvilosidades ou microvilos, que é aquela estrutura em que há uma proeminência membranar na expectativa de aumentar, por exemplo, a absorção intestinal. É o que acontece com os enterócitos, beleza? A presença de microvilosidades, que são especializações de membrana em que há luvas, é como se fossem dedos assim, proeminências, formando uma estrutura que aumenta, uma estrutura em escova, que aumenta a absorção de substâncias. Belezinha? E existe também a citocinese. Doutor, a actina F é a principal fibra envolvida na quebra do cromossomo na hora da divisão celular, ou seja, na hora da citocinese. É ela quem é polimerizada e se liga a uma região do cromossomo que a gente depois vai ver, que é o núcleozinho desse cromossomo, beleza? Existe toda uma região específica lá no centro desse cromossomo. Quando você pega um cromossomo, basicamente ele é formado por uma estrutura assim, ó. Aqui nesse centro dele, a fibra de actina F se liga para quebrar, tanto que ele se liga em uma região chamada de cinetocoro. Esquece, a gente não vai conversar a respeito disso agora. Belezinha? É a actina F quem se liga e quebra o cromossomo nos dois sentidos aqui. Perfeito? Então, isto são as fibras de actina. Vem aqui comigo para a gente conversar agora um pouquinho a respeito da segunda modalidade, os microtúbulos. Se a gente fala de microfilamento, nós temos que lembrar da fibra de actina. Em microtúbulos, eu tenho que me lembrar da proteína chamada de tubulina, que nada mais é do que um dímero. É um dímero de duas estruturas. Olha aqui que interessante. Se você pegar essas duas coisinhas juntas aqui, isso aqui são as tubulinas alfa e beta. Essa tubulina alfa e beta forma um dímero, ou seja, uma estrutura com dois corpos, em que uma se liga à outra como se fosse um lego, formando uma estrutura oca no meio como se fosse um canudinho. Por isso que nesse caso há que se falar em tubo oco. Da mesma forma que a fibra de actina, existe uma extremidade mais em que ocorre polimerização, só que aqui o gasto é de GTP e não de ATP. Cuidado, aqui ele gasta GTP e na extremidade negativa a despolimerização, ok? Pedro, onde está envolvido os microtúbulos no caso concreto? Principalmente com uma estrutura chamada de centrosomo. Nesse centrosomo, Pedro, o que é o centrosomo? É uma organela formada por dois centríolos. É uma estrutura que fica uma de pé e uma deitadinha, responsável principalmente pela formação de estruturas que nós vamos ver daqui a pouquinho, chamado de axonema. Nem vou entrar aqui em se tratando de, por exemplo, pelos, cílios, flagelos e por aí vai, ok? Nesse caso, o centrosomo ele é formado por estruturas de microtúbulos, assim como o axonema também, que a gente vai ver já já. E por fim, os filamentos intermediários. Olha só, filamento intermediário é um grupo maciço de proteínas que formam uma estrutura compridinha, igual eu coloquei aí no seu caderno para você dar uma olhadinha. Seu caderno não, no seu PDF, né? Essas proteínas que constituem os filamentos intermediários são do tipo vimentina, laminina, desmina, queratina e por aí vai. É um grupo de várias proteínas que aderidas formam uma estrutura compridinha. Beleza. A função basicamente do filamento intermediário está relacionada a aumento de área de aderência, ou seja, em regiões de junções, assim como em regiões de sustentação e estruturação. Pedro, então a estrutura de uma célula, se ela é cúbica, se ela é pavimentosa, quem define é quem? Filamento intermediário. Porra, Pedro, mas se a célula tem que absorver substância, transportar a vesícula do local A para o local B e mandá-la embora por exocitose. Nesse caso, também quem faz isso é filamento intermediário. Tudo filamento intermediário. Percebeu? Nesse caso, há que se falar no principal grupo de família relacionado com transportes dentro da célula. Estamos diante dos filamentos intermediários. Ainda o assunto não terminou, nós temos que conversar mais um pouquinho a respeito de citoesqueleto. Vamos falar agora um pouquinho a respeito do centríolo. Olha que interessante. Quando eu trabalho com a parte de centríolo, o centríolo ele é uma organela que vai formar o centrosomo. Na verdade, ela é uma estrutura, uma organela não membranosa, ela é uma estrutura de microtúbulos, uma estrutura microtubular, formada por 9 trincas de microtúbulos. Muito importante você saber dessa parada. É ele quem constitui, por exemplo, os cílios e flagelos em algumas células. Pedro, como assim? Cara, a organização de um centríolo ela é muito peculiar. Nós, enquanto
encontramos, por exemplo, essas 9 trincas, nós vamos ter, por exemplo, uma trinca ligadinha aqui, outra trinca ligadinha aqui, outra trinca aqui, até formar 9 trincas de microtúbulos em uma estrutura redondinha. Isto vem a ser aquilo que nós chamamos de centríolo propriamente dito. E essa estrutura, como ela tem capacidade de polimerizar e despolimerizar outros tipos de tubulina, nesse caso ele consegue crescer e diminuir. Se ele ficar curtinho será um cílio, se ele ficar longo ele será um flagelo. Não sei se você sabe, mas a diferença de cílio e flagelo é o tipo de movimentação pela qual é feita, e também a questão relacionada ao seu número. Cílios, quando presentes, eles estão presentes em vários números. E meu filho, cílio não é isso que você tem não, tá? Ai, Pedro, eu tenho cílio aqui no meu olho. Não é esse cílio, seu animal, beleza? Cílio a gente vai ver que, por exemplo, existe bactéria, uma estrutura celular. Você não consegue ver o cílio celular, beleza? E existe também o flagelo. O cílio, ele tem um mecanismo de funcionamento como o funcionamento de bater. Ele faz basicamente isso daqui, ó. Um cílio, ele vem para um lado e vai para frente. Ele faz um movimento de ondulatória e bate, um movimento de batimento, ok? Bate, bate. Enquanto o flagelo tem movimento em ondas. Essa é a segunda diferença que a gente tem. Flagelo, é difícil célula ter muito flagelo. Na verdade, existem alguns protozoários que o têm, tá? Pode ter 2, 3, até mesmo 8 flagelos, não tem problema. Mas a regra é que os flagelos eles são muito menos numerosos do que os cílios em se tratando desse tipo de células, ok? Além disso, é importante citar uma estrutura chamada de axonema. Doutor, a estrutura que formam os cílios e os flagelos, derivados do centríolo, é o axonema. E o axonema eu coloquei no seu material a figurinha dele, como que ele é organizado. O axonema também é uma estrutura microtubular, mas não formado de 9 trincas de microtúbulos, mas de dímeros de dineína. Pedro, o que é um dímero de dineína? Dineína é uma proteína, e essa proteína acontece em 2 corpos. Então nós temos 2 bolinhas assim, ó. 2 bolinhas se organizando sempre assim. Se essas 2 bolinhas se organizam assim, entre elas existe uma outra proteína que vai ligá-las e no meio também existe uma proteína central. Isto é um axonema. Eu tenho 9 dímeros de dineínas periféricos e um central aqui, ok? Então o que diferencia basicamente é a organização. Esse axonema é o que efetivamente forma os cílios e os flagelos, ok? Então, por exemplo, eu tenho um centríolo, desse centríolo é reorganizado o axonema, que se ficar curtinho vira um cílio ou se ficar longo se torna um flagelo. Belezinha? Com isso, eu fecho o entendimento desse citoesqueleto finalmente e nós vamos trabalhar com organelas membranosas. O que eu fiz aqui só para exemplificar a parte de centríolo? Isso aqui é um Pokémon? Cara, não, isso aqui não é um Pokémon, beleza? Isso aqui é um protozoário flagelado, chamado de Trypanosoma cruzi. Na verdade, esse T ele tem que ser até maiúsculo pela nomenclatura que a gente tem em latim, né? Nomenclatura de espécie. Então, o Trypanosoma cruzi, Leishmania brasiliensis, por exemplo, são protozoários causadores de doença que, no nosso caso, o cruzi ele provoca a doença de Chagas. Não vou entrar com você porque não cai no seu edital em tese. Se cair, nós vamos falar em frente, beleza? Então, o Trypanosoma cruzi, por exemplo, ele é um exemplo clássico que nós temos de protozoário flagelado. Isso aqui não é um olho, tá, filho? Isso é um núcleo da célula, é uma estrutura monocelular, beleza? Não vai achar isso aqui estranho. E como exemplo de cílio, eu coloquei, por exemplo, a Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria muito famosa no ramo clínico, ok? Causadora de vários tipos de doenças, principalmente as disenterias. Além disso, essa Escherichia coli, quando patogênica, obviamente, ela acaba desenvolvendo um flagelo e ela também apresenta cílios em sua superfície. Então, cílios e flagelos, elas são estruturas formadas de centríolos, tudo bem? Que aí você tem que tomar esse cuidado, essa peculiaridade aqui na prática. Bom, vamos falar então agora a respeito das organelas membranosas. Primeira coisa que eu vou te dizer, doutor, só seres eucariontes apresentam as famosas organelas membranosas. São organelas, obviamente, formadas por membrana. Aí você me diria, Pedro, mas o centríolo, ele é uma organela? Ele é, mas ele é uma organela não membranosa, não tem membrana em centríolo, beleza? Aqui, nós vamos trabalhar primeiramente com o retículo endoplasmático, que eu já apresentei para você quando a gente conversou um pouquinho a respeito de núcleo, mas agora vamos ver essa estrutura de uma maneira um pouco mais específica na prática. Vamos lá. O retículo endoplasmático, ele basicamente é uma estrutura em labirinto. Olha a nomenclatura. Retículo, doutor, retículo significa pequena rede, ok? Essa pequena rede é uma estrutura
toda em labirinto, que vai obviamente orientar todo o nosso estudo no que tange a essa parte em específico. Além disso, o retículo endoplasmático é uma das organelas mais volumosas da célula, ocupando 1/3 do seu espaço citoplasmático. Beleza? Além disso, é o retículo endoplasmático responsável pela síntese de lipídios e de proteínas, e é por isso que ele se subdivide em duas categorias. O retículo endoplasmático presente em células eucariontes, ele se divide em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, doutor, ele é responsável por produzir proteínas. E esta rugosidade, ele é chamado de rugoso justamente porque ele apresenta uma organela que nós vamos ver depois, chamadas de ribossomos na sua superfície. Perfeito? Então, como ele apresenta ribossomos na sua superfície, há que se falar eminentemente de proteínas, síntese de proteínas. Enquanto o retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios, notadamente no fígado, doutor, quando a gente trabalha, por exemplo, com lipoproteínas. Então, se eu pego lipídio, ácido graxo, triacilglicerol, onde essa porra toda é feita? Dentro do retículo endoplasmático liso. Belezinha? Então, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O que é essa chaperona que eu coloquei? Doutor, as proteínas, quando elas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, basicamente, elas vêm numa formatação nativa, ou seja, durante a sua síntese, ela muitas vezes não tem a sua estrutura tridimensional bem feita ainda. Para que a proteína ela possa ser estruturada tridimensionalmente, digamos assim, existirá algumas proteínas dentro do retículo endoplasmático rugoso, chamado proteína de choque térmico, heat shock protein, ou também de chaperona. O que são as chaperonas ou as proteínas HSP ou heat shock ou de choque térmico? São proteínas que promovem dobramentos, enovelamentos de proteínas na expectativa de torná-las agora sim aptas para realizar sua função. Lembrando que estrutura de proteína é fundamental à realização da sua função, principalmente no que tange a enzimas. Então, tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o complexo de Golgi ou aparato de Golgi, assim chamado recentemente, é que contém as chaperonas. Chaperonas, repito, ela é típica de retículo endoplasmático rugoso e também de complexo de Golgi. Belezinha? Além disso, o retículo endoplasmático também tem uma função básica de armazenamento de cálcio, notadamente nas células cardíacas. Lembrando que na célula cardíaca, doutor, em se tratando de coração, em se tratando de musculatura, as organelas ganham uma nomenclatura específica. No músculo cardíaco, por exemplo, não é retículo endoplasmático, mas retículo sarcoplasmático. E esse retículo, ele tem uma função primordial que é de armazenamento de cálcio, doutor. Esse cálcio ele é importantíssimo na contração muscular. Portanto, proteínas de membrana capazes de bombear cálcio para fora e para dentro desse citoplasma são encontrados, esse cálcio armazenados, dentro de uma organela também chamada de retículo endoplasmático. Beleza? Todo esse funcionamento está diretamente relacionado a esse retículo. Vamos falar agora um pouquinho a respeito do complexo de Golgi, hoje é mais aceito pela doutrina como uma nomenclatura, que é uma nomenclatura de aparato de Golgi. Pedro, o que é especificamente essa organela? Primeiro, ele é um conjunto de bolsas, doutor. Como assim, Pedro, um conjunto de bolsas? Essas bolsas são chamadas de cisternas. Imagine o seguinte, foi produzida uma proteína no retículo endoplasmático rugoso, só que essa proteína ela precisa ser enviada para o complexo de Golgi mediante o uso de uma vesícula. Então sai uma proteína do retículo endoplasmático rugoso dentro de uma vesícula, essa vesícula se funde com uma bolsa do complexo de Golgi e em seguida sofre a exocitose. Nesse caso, em se tratando de complexo de Golgi, esse complexo vai ter duas funções básicas para essa proteína, por exemplo, ou até mesmo quando a gente trabalha com a insulina. A insulina ela é um hormônio peptídico. Se é um hormônio peptídico, por exemplo, ela tem que ser endereçada para algum lugar. Ela é produzida, em seguida ela vai para o complexo de Golgi e o complexo de Golgi endereça essa proteína com as suas funções típicas com retirada de um peptídeo C. Você não precisa saber especificamente essa função, tá? Mas aqui eu só cito para você como exemplo. Eu tenho uma proteína sendo produzida no retículo endoplasmático rugoso, ela vai para o complexo de Golgi e lá ela recebe ligamentos de vários grupamentos químicos na expectativa de endereçá-la a certos sítios de atuação. Portanto, tanto o processamento quanto o endereçamento de proteínas, quem faz é o complexo de Golgi. Esse processamento também é feito pelas chaperonas ou chamadas proteínas de choque térmico aí também, beleza?
Então, estruturação de proteína e endereçamento, assim como a própria sinalização, principalmente com a parte de açúcares, utilizando açúcares como moléculas sinalizadoras. Estamos diante do complexo de Golgi aqui. E esse complexo, a porção que recebe vesículas é chamada de porção cis, e a porção que emite vesículas é chamada de porção trans aí na prática, perfeito? Isso vem a ser o aparato de Golgi, ou chamado também de complexo de Golgi. Agora vamos trabalhar mais uma organela que vem a ser os lisossomos. Doutor, o que especificamente vem a ser os lisossomos? Os lisossomos são também organelas membranosas, e essas organelas membranosas são em formas de vesículas. Os lisossomos, quando eles são produzidos eminentemente na função de vesículas. Olha só, na estrutura de vesículas na prática, principalmente derivados do complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele emite esses lisossomos aqui na prática, que tem basicamente 4 funções. Quais seriam então essas funções do lisossomo, Pedro? Digestão celular é a primeira, principalmente de células capazes de realizar defesa, notadamente macrófago. Macrófago faz o pseudópodo e fagocita a célula. A partir do momento que essa célula é fagocitada, forma-se o fagossomo e em seguida esse fagossomo se funde com o lisossomo. Pronto. O lisossomo tem proteínas que degradam, que quebram, que destroem, por exemplo, bactérias. Beleza? Essas enzimas são enzimas hidrolíticas que atuam em pH ácido. Portanto, dentro do lisossomo, há que se falar em um pH ácido. E esse pH ácido, ele é produzido por bombas de membrana, bombas de próton. Elas bombeiam próton para dentro da estrutura do lisossomo, tornando o pH ácido e realizando aí sim a função catalítica das enzimas que quebram toda e qualquer estrutura, não apenas micro-organismos, tudo aquilo que pode ser fagocitado. Beleza? E também existe dentro dessa proteína, dentro na verdade dessa vesícula, proteínas de membrana. Então essa vesículazinha, imagina uma vesícula assim, ó. Essa vesícula ela tem várias proteínas de membrana, e essas proteínas de membrana têm várias funções. Uma delas é uma bomba de próton, né, que vai bombear próton para dentro aqui da célula, tornando esse pH ácido aqui no meio. E existem também as proteínas que produzem, por exemplo, reativos de oxigênio, notadamente a superóxido dismutase. Então aqui estamos diante de estruturas que também são estruturas que atacam, por exemplo, bactéria ou tudo aquilo que pode ser fagocitado. Reativo de oxigênio e também a estrutura de enzimas hidrolíticas. Percebeu que a função do lisossomo basicamente é digestão celular. E aí eu coloquei para você uma observação. Imagine o seguinte, você vai muito tempo na academia e seu músculo está hipertrofiado. Esse músculo ele apresenta muita mitocôndria. Esse músculo ele apresenta muita organela que produz ATP, que produz energia, porque você é um cara bombadão. Agora fica um mês sem ir para academia, você que já está com uma rotina aplicada. Naturalmente você vai murchar. Esse murchar, o músculo entende o seguinte, ó, não é tão necessário mais tantas mitocôndrias. Vamos destruir algumas mitocôndrias. Pedro, como são destruídas mitocôndrias? Por um processo chamado de autofagia. A própria célula destrói as estruturas que estão inúteis dentro da sua morfologia, ok? Isso é autofagia, que não se confunde com a autólise, muito menos com a apoptose. Doutor, a autólise é um procedimento em que esse lisossomo ele é rompido no citoplasma, promovendo morte celular com inflamação. A autólise, basicamente, é quando essa célula quebra, ela cliva esse lisossomo dentro dela mesmo, o que faz com que o pH da célula reduza, e ao reduzir esse pH nós temos desnaturação de proteínas, e aí inclusive a bomba de sódio e potássio para de funcionar e essa célula vai a óbito. Isto vem a ser autólise. A autólise é um procedimento provocado, enquanto a apoptose é um procedimento de morte celular programada, inclusive com uma cascata bioquímica de ativação, que envolve, por exemplo, uma proteína chamada de caspase, hidrolases, inclusive uma cadeia de cálcio liberado pela mitocôndria, beleza? Então vamos devagar. Autofagia é a autodigestão de produtos inúteis.
Autólise é uma morte provocada por um fator externo que promove a liberação das enzimas do lisossomo e matando a célula. E a apoptose é a morte celular programada geneticamente que desencadeia uma cascata bioquímica que envolve caspases, hidrolases, fosforilases, assim como o envolvimento de cálcio aqui na apoptose. Beleza? Doutor, com isso, para a gente começar a falar de organela membranosa, eu já me dou por vencido hoje, mas eu também vou continuar esse tema com você em breve para a gente falar um pouquinho a respeito de outras organelas.